São Joaquim, homem justo e santo, certamente. Dele fazemos elogio. Homem justo e santo, como convinha, aliás. Convinha que a Santíssima Virgem o tivesse por pai. A flor da raiz de Jessé, o lírio da perfeita pureza, me refiro aqui a Nossa Senhora, convinha de fato que ela desabrochasse no lar que tinha São Joaquim por chefe. Masculinidade santa, masculinidade santificada, homem santo, homem justo, exaltado por Deus e por sua igreja. Falemos dele, do justo, de uma maneira mais ampla, a partir de São Joaquim, e por que não pensar também em São José, ambos tão estreitamente, tão intimamente associados a Nossa Senhora. O justo, na Bíblia, o justo nas Escrituras, é sempre devidamente exaltado. Quem é o justo? Justo é aquele que ama a justiça, bem simplesmente. Ama tanto a justiça a ponto de querer sempre viver dela, vivê-la em tudo. Praticamente, o justo, caros fiéis, não apenas cumpre a justiça de maneira fria, de maneira material. Não. Ele não simplesmente cumpre a justiça, mas ele ama cumpri-la, porque encontrou nela e na prática dela um grande tesouro, aquele tesouro escondido no campo. E a justiça o que é? Falamos aqui, sobretudo, da chamada justiça distributiva. E é sobre isso de que se trata quando falamos da virtude da justiça. Justiça distributiva. Como comportamento, como atitude, essa justiça aqui referida faz com que a pessoa busque sempre dar a outrem aquilo que lhe é devido. Se tivéssemos que resumir a atitude, o comportamento da justiça, justiça distributiva, entendamos bem, aquela que se refere à virtude que leva esse nome, diríamos, sim, essa disposição para sempre e de maneira contínua buscar com entusiasmo dar a outrem, dar a outra pessoa aquilo que lhe é devido, a outrem. É claro que nós pensamos no outro como sendo o nosso semelhante, mas pensamos também, em primeiro lugar, no outro como sendo aquele outro com o O maiúsculo, Deus. Não é? Daqui a alguns instantes eu quero colocar essa relação nossa com Deus no âmbito da justiça, em primeiro lugar, em evidência. Com relação à virtude, digamos ainda algo. A virtude é o dom de Deus, falando aqui da virtude sobrenatural, entendam bem. É o hábito sobrenatural infuso por Deus na nossa alma que permite que nós possamos, de fato, cumprir a justiça, desejando cumpri-la sempre. Fazer efetivamente atos justos. Falemos agora, então, de Deus como outro, dar a outro aquilo que lhe é devido, dar o que é devido a outrem. Quando se trata de Deus, a virtude da justiça recebe um nome particular. A virtude da justiça torna-se virtude da religião. E ela se anuncia assim: virtude da religião é a virtude moral que inclina o homem a dar a Deus o que é devido a Deus. Vamos começar então diretamente. O que é devido a Deus, por exemplo? Vamos começar por aquilo que é devido e devido propriamente a Deus e exclusivamente a Deus. A adoração. Nós sabemos que só Deus deve ser adorado. Adoração que é a afirmação do princípio, por princípio e na prática, que só Deus é Deus. É isso, na verdade, a adoração. A afirmação, por princípio e pela prática, que só Deus é Deus, com todas as consequências que advêm disso. Claro, não para por aí, em perfeita conexão com aquilo que eu acabei de falar com relação à adoração, o que é devido a Deus e de maneira exclusiva, um tipo de amor que sim, devemos só a Ele. O amor sobre todas as coisas, tudo e todos. O amor com todo o coração, com toda a alma, com tudo aquilo que somos e temos, ou seja, amor total, absoluto, amor sem reservas, incondicional. Ora, só Deus pode exigir um amor assim e só a Ele devemos dar. Então devemos isso a Ele. Amor a Ele, sobre todas as coisas e de maneira absoluta.
O que mais em conexão com estas duas primeiras atitudes? Obediência. Obediência total e sem restrições, porque uma coisa vem da outra. Este amor assim incondicional vem desta atitude fundamental de adoração, e a obediência é a expressão concreta deste amor. Amor a Deus sobre todas as coisas. E eu continuo essa lista falando da devoção. Devoção que consiste em uma prontidão de ânimo, de vontade para entregar-se às coisas de Deus, as coisas que se referem ao serviço de Deus. Isso é a devoção, no sentido mais profundo, na sua essência. Prontidão em fazer em tudo a vontade de Deus. Nós já falamos tanto, não é mesmo, caros fiéis, sobre o cumprimento da vontade de Deus, por exemplo, como expressão de caridade. Se o objeto do cumprimento da vontade de Deus, se a finalidade do cumprimento da vontade de Deus é a nossa união amorosa com Deus na graça, então o que nos move a isso é a caridade. Se o objetivo é o culto ou o serviço de Deus, ou seja, buscamos cumprir a vontade de Deus por conta de culto que queremos prestar a Ele, ou serviço que queremos prestar a Ele ainda, então trata-se aqui de ato de religião, da virtude da religião. Duas virtudes, caros fiéis, que se alimentam mutuamente. Duas virtudes que influem mutuamente uma na outra. A caridade causa devoção, e a devoção, como ato de religião, da maneira como acabei de apresentar, por sua vez, aumenta o amor. É um ciclo virtuoso. Com relação a tudo isso, o que diz Santo Tomás com relação à devoção? A devoção, um alerta nos faz ele. Porque quando dizemos devoção, pensamos, por exemplo, na devoção aos santos. É importante entender que há 3 níveis de devoção. A devoção que é devida a Deus e somente a Deus, que se expressa na adoração, falando de Deus enquanto Deus. A nossa devoção direcionada aos santos, que nós chamamos de dulia, veneração, dulia. E uma veneração bem particular, que não é adoração de jeito nenhum, mas que está acima da adoração devida a todo e qualquer santo, que é a superveneração, a hiperdulia que nós devemos a Nossa Senhora. Falando sobre isso, Santo Tomás nos alerta. Acompanhem comigo ainda aqui. Santo Tomás adverte que a devoção como ato de religião que é, recai sempre em Deus, não em suas criaturas. O fim último, por mais que nós tenhamos devoção e uma grande devoção a São Joaquim, o fim último é dar glória a Deus e é a devoção que nós destinamos a Deus. Diz Santo Tomás de Aquino, assim a devoção aos santos não deve terminar neles, mas em Deus através deles. No final das contas, nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele operou, e na verdade opera ainda, pensemos na intercessão de tantos santos em nosso favor. Nós então glorificamos a Deus, exaltando aquilo que Ele operou na existência daquele seu amigo celeste. De fato, caros fiéis, nos santos veneramos propriamente o que eles têm de Deus, o que eles têm de divino, o que eles têm de fruto da ação de Deus neles. No final das contas, o fim último da nossa devoção é o próprio Deus, quando nós vivemos de maneira correta a devoção aos santos. É o que fazemos, por exemplo, é o que queremos fazer, por exemplo, hoje, ao honrar a memória de São Joaquim. E eu peço a Deus, então, que nos dê essa graça, por intercessão dele, inclusive, de Nossa Senhora, de São José. Só para complementar um pouco essa nossa reflexão, já que estamos falando disso, já que estamos falando de virtude da religião e de atos de religião, quais outros? Como são classificados? Os atos de religião se dividem em interiores e exteriores. Os interiores são a devoção, justamente, e a oração. Claro, com tudo aquilo que existe de interior no que diz respeito à adoração. Os atos externos são 7. A adoração, claro, entendam agora, expressa exteriormente. Ela que já deve existir interiormente, no âmbito da oração, da devoção. 2, o sacrifício. E como não pensar aqui, para resumir bem a história, no sacrifício perfeito, perfeitíssimo, aquele que o próprio Filho de Deus ofereceu ao Pai por nós.
sacrifício perfeito. Depois, oferendas e oblações, ou seja, a entrega de algo para o culto divino. Os votos, juramentos, por exemplo, a invocação do nome de Deus em testemunho da verdade, somente em testemunho da verdade. O conjuro, ou seja, a invocação do nome de Deus ou de alguma coisa sagrada para forçar alguém a fazer algo, forçar, entendam, estimular, ajudar a pessoa a fazer algo de maneira vigorosa, não é? Ou fazer com que ela se abstenha de fazer algo. Eu te conjuro, em nome de Deus, não faças isso. E por último, a invocação do santo nome de Deus. De que maneira? Principalmente na nossa oração revestida do caráter de louvor. Louvor externo ao santo nome de Deus no culto público ou privado. Qual que é o pecado contrário à invocação do santo nome de Deus? A invocação do santo nome de Deus em vão. Não é? E por falar em pecados, vamos concluir com isso. Só para citar e dar alguma ideia, preparando o terreno para ulteriores reflexões para nosso proveito. Quais são os pecados contra a virtude da religião? Em primeiro lugar, a superstição, que significa o oferecimento a Deus de um culto indigno. Já é isso aqui, a superstição. Antes de serem aquelas práticas que nós conhecemos, folclóricas, populares. Em primeiro lugar, a superstição é o oferecimento a Deus de um culto indigno dele. Depois, oferecimento às criaturas daquilo que é devido a Deus. Oferecimento às criaturas daquilo que só pertence a Deus. Isso então se expressa assim, culto indevido a Deus com coisas falsas ou supérfluas. Idolatria, que é a pretensão de adorar, ou mesmo a vontade firme de adorar alguma coisa ou alguém que, claro, não é Deus. A adivinhação também, todas as formas de mancia, tudo isso é pecado contra a virtude da religião. As vãs observâncias, e aqui então nós pensamos naquelas práticas folclóricas, como eu chamava, não é? Um tal número da azar, fazer isso. Quando, por exemplo, eu vejo uma escada, eu gosto muito de passar debaixo dela, de propósito, para dizer para as pessoas: oi, medo de passar embaixo de escada? Então eu passo de propósito, para que seja uma expressão eloquente, perceptível de que é um grande engano, é um grande equívoco e também um pecado. Supor que pelo fato de passar debaixo de uma escada, algo possa me acontecer, qual a relação? Que virtude tem uma escada? Que virtude tem uma escada aberta? A ciência vai rir disso e a religião muito mais. Número 13, coisas assim, isso são vãs observâncias. Ainda, tentar a Deus. Olha, só vou acreditar se... Tentar a Deus de maneira mesmo desrespeitosa, provocando a Deus de maneira injuriosa. Perjúrio, colocar a Deus como testemunha de algo falso. Sacrilégio, violação ou tratamento indigno de uma realidade sagrada. Isso em 3 níveis. Coisas, locais ou pessoas. Quando se trata, por exemplo, do sacrilégio de um local consagrado a Deus, se trata de sacrilégio local. Por exemplo, vejam esta igreja consagrada a Deus. Dependendo do que se faz aqui, comete-se sacrilégio aqui, porque não é para fazer qualquer coisa aqui, em nenhum lugar, aliás, mas aqui de uma maneira particular. Quando se, por exemplo, desrespeita um objeto sagrado, uma realidade sagrada, pensem no cálice, por exemplo, que utilizamos para a Santa Missa. Alguém utiliza o cálice da missa de maneira injuriosa para algo que não seja a missa. De maneira desrespeitosa, comete sacrilégio real, de coisa. Quando alguém, por exemplo, desrespeita gravemente uma pessoa consagrada a Deus, a própria pessoa, imaginem, por exemplo, a infelicidade de uma pessoa consagrada que comete um pecado contra o 6º mandamento. Uma pessoa consagrada a Deus por voto, um religioso, que comete um pecado contra o 6º mandamento. Este pecado é duplo. É pecado contra o 6º mandamento e também contra o 1º mandamento, por conta do sacrilégio
desrespeitar o seu próprio corpo, o seu próprio ser consagrado a Deus. É claro que existe também a simonia. Simonia que significa comércio referente a realidades santas. Ninguém pode vender ou comprar relíquias de santos. Entendem? Ou, por exemplo, comprar um cálice já abençoado, já consagrado. Por isso é que sempre, quando se trata de um comércio assim, em santuários e locais de peregrinação, as pessoas identificando-me como padre, porque é normal que aconteça, elas me peçam então, o senhor poderia abençoar esse objeto? Primeira pergunta, você já comprou? É seu? Já pagou? Ok. Porque não se trata de comprar algo que já... Entende o que eu quero dizer? Para evitar todo tipo de comércio com relação a realidades sagradas. Só citei, caros fiéis, só citei realidades que são muito importantes. Necessário mesmo conhecê-las, essas realidades pecaminosas, para evitá-las, bani-las da nossa existência, e as virtudes, para praticá-las. Eu peço então a São Joaquim, e antes dele, a sua filha, Nossa Senhora, e também a São José, outro homem justo e santo, e a todos os santos anjos e santos do céu, que intercedam por nós e nos ajudem a viver umas coisas, as virtudes, e a banir radicalmente outras, os pecados, que ofendem essas virtudes e todas as outras. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.